No dia 29 de setembro de 1988, estava para acontecer um dos acidentes mais trágicos do Brasil e talvez do mundo. O sequestro do voo da VASP VP-375, que saía de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. Como isso aconteceu? Quais foram as consequências e como acabou esse sequestro? Tudo isso aqui, o Curioso te explica. Deixe o seu gostei e se inscreva para ajudar o canal e não perder mais vídeos como este. Para entender a fundo essa história, precisamos voltar a alguns anos atrás. Em 15 de março de 1985, Tancredo Neves se torna o novo presidente do Brasil, mas morre antes de tomar posse. Com isso, o país fica nas mãos de seu vice, José Sarney de Araújo Costa. Na época, o Brasil tinha acabado de sair de um período de 20 anos e 11 meses de ditadura militar, onde, no final dela, a dívida externa do país era de 95,8 bilhões de dólares. Forçando, em 1987, o presidente José Sarney a declarar falência no país. Ele suspendeu o pagamento da dívida externa para tentar reaver a economia do Brasil com o Plano Cruzado, até então em ascensão. O país enfrentava um momento de uma de suas piores crises. De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, naquele ano o desemprego no Brasil oscilou entre 9% e 11%. A inflação ainda era alta, em média 17,7% ao mês. E esse foi o motivo principal do atentado. Raimundo Nonato Alves da Conceição nasceu em Vitorino Freire, uma pacata cidade do Maranhão, entre 1959 e 1960. Ele vinha de uma família pobre do interior do Pará e tinha um estilo de vida reservado e sem vícios. Foi tratorista, piloto de trator, em várias empresas de construção e chegou a trabalhar em obras da empreiteira Mendes Júnior no Iraque, a rodovia Expressway número 1 e a ferrovia que ligava Bagdá ao Caim a Cachat. Aos 28 anos, já em 1988, Raimundo Nonato havia perdido seu emprego e ficou em uma situação financeira que ia de mal a pior. E para ele, só havia um culpado, o presidente da República, José Sarney. Ele planejou matá-lo, orquestrou o sequestro de um avião para jogá-lo contra o Palácio do Planalto. Por volta das 9 horas da manhã, na quinta-feira, dia 29 de setembro de 1988, decolava o voo VP-375 da VASP, provavelmente saindo do Aeroporto Internacional de Porto Velho, Governador Jorge Teixeira de Oliveira, em Porto Velho, Rondônia, e rumando ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com escalas em Cuiabá, Goiânia e Belo Horizonte, onde Raimundo Nonato embarcou, no aeroporto de Confins. Naquela época, ainda não havia raio-x nem checagem de malas nos aeroportos, o que facilitou para Raimundo passar com um revólver calibre 32. A aeronave usada no sequestro era um Boeing 737-317, número de série 23176, com numeração Boeing 1213, e prefixo PPSNT, que na linguagem aeronáutica seria Papa Papa Sierra November Tango. Ele fez seu voo inaugural em 18 de março de 1986 pela Canadian Pacific Airlines como seu primeiro cliente. No mesmo ano, a Viação Aérea São Paulo, VASP, arrendou a aeronave junto da GPA, Guinness Pit Aviation. O voo decolou às 10 horas e 52 minutos, levando 135 passageiros e 8 tripulantes. Aproximadamente 20 minutos após a decolagem, já no espaço aéreo do Rio de Janeiro, Raimundo Nonato se levantou e foi em direção à porta da cabine. Um dos comissários de bordo, Ronaldo Dias, tentou avisá-lo de que ali era a cabine e não poderia acessá-la,
pois achava que Raimundo queria ir ao banheiro. Nesse momento, ele anunciou o sequestro. Ao se ver impedido pelo comissário, Raimundo atirou nele. Segundo algumas fontes, o tiro teria passado de raspão na orelha, mas foi o suficiente para deixar Ronaldo inconsciente. Naquela época, a porta da cabine das aeronaves não possuía blindagem, o que só passou a existir somente após os ataques de 2001. Raimundo disparou vários tiros em direção à porta. Em meio a esses tiros, um deles atingiu Gilberto Renhe, um membro extra da tripulação, causando uma fratura em sua perna. Outro disparo atingiu o painel da aeronave, levando a tripulação a decidir abrir a porta da cabine. Assim que a porta da cabine foi aberta, Raimundo disparou a frase: "Vamos para Brasília!" Sem que o sequestrador percebesse, o piloto Fernando Murilo de Lima e Silva acionou o código 7500, que, na linguagem da aviação, indica interferência ilícita, neste caso, um sequestro. O Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA, recebeu o sinal e logo enviou uma resposta, perguntando se a mudança de rota iria continuar. Enquanto tentava responder à comunicação pelo rádio, o copiloto Salvador Evangelista foi fatalmente baleado na nuca pelo sequestrador e faleceu na hora. Logo depois, Raimundo apontou a arma para o piloto e ordenou o imediato desvio da aeronave para Brasília. O comandante pensou em maneiras de chegar até Brasília com o combustível que tinha no avião, já que o voo estava partindo de Minas Gerais e quase chegando ao destino no Rio. Como uma maneira de distração, ele perguntou a Raimundo o que aconteceria após a chegada em Brasília, e Raimundo respondeu de forma ríspida e curta: jogar o avião no Palácio do Planalto e matar o presidente. Fernando Murilo percebeu que Raimundo estava absorto em sua ideia e, como mais uma forma de distração, começou a dizer que a visibilidade não estava boa o suficiente para fazer o avião chegar a Brasília e que, se continuassem para a sede do governo, com certeza seriam abatidos. Enquanto isso, o presidente José Sarney foi avisado do sequestro e das intenções do sequestrador e decidiu cancelar todos os planejamentos para aquele dia. Raimundo decidiu abandonar a ideia de direcionar o avião para o Palácio do Planalto. No entanto, ele impediu que o comandante pousasse a aeronave, que estava com pouco combustível, nos aeroportos Internacional de Brasília ou na base aérea de Anápolis, pois sabia que, se isso acontecesse, os militares o iriam capturar. Raimundo chegou a pensar em levar o Boeing para São Paulo, mas o piloto o alertou sobre a falta de combustível. Então, ordenou que a aeronave fosse em direção a Goiânia, onde a Força Aérea Brasileira, FAB, enviou um caça supersônico Mirage 3, pilotado pelo tenente Walter Ricardo Galetti, para interceptar e acompanhar o voo. Poucos momentos depois, um dos motores do avião começou a falhar. Fernando executou manobras acrobáticas chamadas de turno barril, inéditas para uma aeronave daquele porte, ainda por cima lotada de passageiros, a fim de desestabilizar o sequestrador e possibilitar o pouso seguro da aeronave. Essa tática teve sucesso, resultando em Raimundo sendo arremessado para longe da cabine. No entanto, assim que o avião se estabilizou, o sequestrador conseguiu se levantar e recuperar a arma. Vendo a situação, o piloto fez mais uma manobra chamada parafuso, dessa vez derrubando Raimundo longe de sua arma. Após as manobras, o avião estava em baixa altitude, o que aliviou o piloto, que rumou ao aeroporto de Goiânia. A aterrissagem ocorreu sem incidentes no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, às 13 horas e 45 minutos, 3 horas e 12 minutos depois que saíram do aeroporto de Confins, de um voo que era para durar aproximadamente 50 minutos apenas. O combustível acabou e os motores desligaram automaticamente após a aterrissagem. No solo, o sequestro continuou e as negociações prosseguiram por várias horas.
Apesar das manobras arriscadas feitas pelo comandante e dos tiros, nenhum passageiro ou tripulante ficou ferido. O sequestrador chegou a pedir um Mirage para continuar seu planejamento de atacar Brasília. O pedido foi negado. Então, pediu um avião menor e esse foi aceito pela FAB. Quando o avião chegou, havia dentro dele um atirador de elite junto ao piloto. Por volta das 19 horas, Raimundo desceu, usando o comandante Fernando Murilo como escudo. O atirador militar disparou contra Raimundo, mas errou, o que o enfureceu e revidou com um tiro contra seu refém, o atingindo na perna. Logo após, 3 tiros foram certeiros contra ele. Raimundo faleceu dias depois devido à anemia falciforme e o óbito não tinha ligação com os tiros, de acordo com o legista Fortunato Badam Palhares. Na época, a morte repentina do sequestrador suscitou especulações de que ele poderia ter sido vítima de uma injeção letal aplicada pela própria polícia. Badam Palhares posteriormente fez a autópsia de PC Farias, chefe da campanha de Fernando Collor. O laudo de PC Farias também gerou controvérsias, assim como o de Raimundo. Em 2001, o piloto recebeu a condecoração da Ordem do Mérito Aeronáutico e a Medalha do Mérito Santos Dumont, um reconhecimento que chegou 13 anos após o incidente, mas, lamentavelmente, ele nunca recebeu um agradecimento oficial da presidência por seus feitos. Além disso, o piloto foi agraciado com o troféu Destaque Aeronauta pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, devido à sua significativa contribuição em evitar uma tragédia maior naquele dia. Em 2011, a Infraero foi condenada em segunda instância a pagar uma indenização de R$250 mil para Wendy Evangelista, a filha do copiloto Salvador Evangelista, que faleceu durante o sequestro. A decisão judicial foi baseada na consideração de que permitir que um passageiro embarcasse na aeronave com um revólver representou um erro grave devido à falta de adequadas normas de segurança naquela época. Mas até hoje não recebeu nada da empresa e continua na justiça buscando seus direitos. Wendy estava prestes a completar 8 anos, apenas 5 dias após o trágico incidente, e aguardava ansiosamente a chegada de seu pai para comemorar seu aniversário, o que deixou uma marca nela, desenvolvendo um medo de aviões e qualquer coisa relacionada a voos. Hoje, Wendy é psicóloga e trata pessoas com aerofobia, o mesmo medo que ela acabou desenvolvendo. O avião, devido ao esforço causado pelas manobras, ficou danificado, mas foi consertado. Em 1993, foi repassado para a Morris Air Service e, em 1995, foi adquirido pela Southwest Airlines, sob o prefixo N698SW, em linguagem aeronáutica November 698 Sierra Whiskey, fazendo seu último voo em setembro de 2012, encerrando de vez a carreira em 2013, onde permaneceu numa pista de repouso no Canadá até ser desmontado. Em 2000, o sequestro foi detalhado no livro Caixa Preta, escrito pelo autor brasileiro Ivan Santana. Em 2019, as filmagens de um longa-metragem sobre o incidente tiveram início nos estúdios da antiga Companhia Cinematográfica Vera Cruz, com investimentos da Escarlate e da Star Original Productions, um braço da Disney. O filme, intitulado Sequestro do Voo 375, foi dirigido por Marcos Baldini e produzido por Joana Henning. O elenco incluiu Danilo Grangueia e César Melo nos papéis de Fernando Murilo e Salvador Evangelista, respectivamente, com Jorge Paz interpretando Raimundo Nonato.
No dia 26 de agosto de 2020, aos 76 anos, Fernando Murilo de Lima e Silva morreu devido a uma insuficiência respiratória, resultada de complicações cardíacas e diabetes, em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, onde morava. Segundo a família, Fernando Murilo atuou como piloto até os 60 anos. Ele deixou a esposa e 2 filhos. O que achou desse vídeo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e sugestão de temas que podem ser trazidos para o canal. Se tiver gostado, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. Até a próxima!